disponibilidade que estão os governos, os vossos governos, de oxigênio para suprir o aumento da demanda nos próximos dias? Como é que está o consumo, a previsão do fornecimento? Esse poderá ser uma situação também igual à do Amazonas? Não haverá falta de oxigênio aqui em São Paulo, mas nada se deve à atitude do governo federal. Deve-se sim ao comportamento e atitudes preventivas da Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo, junto aos fornecedores de oxigênio, para que não falte oxigênio em São Paulo. Eu tenho certeza que os demais governadores estão adotando as mesmas medidas e as mesmas cautelas, mas nada se deve ao Ministério da Saúde, que não deu nenhuma contribuição nesse sentido. É uma verdadeira tragédia o número de vítimas da Covid-19 no Brasil. Mas é preciso lembrar que ela não acabou com as outras doenças. Mas eu queria chamar a atenção aqui, gente, a gente está vendo só os óbitos diretamente relacionados à Covid-19. Tem ideia de quantas pessoas nesse país estão morrendo em consequência da Covid? Porque os leitos hospitalares, as UTIs, estão tudo à disposição da Covid. Eu conheço pessoas que têm 1 ano com diagnóstico de câncer e não tem condições de ser operado, porque necessita de um leito de UTI de suporte e não tem. Então, essa chacina, esse genocídio é muito maior do que a gente está presenciando. É muito importante que, em face dessa preocupação da senadora Zenaide, da insuficiência de leitos, determinando letalidade, inclusive por outros fatores, haja essa intervenção também junto aos planos de saúde, setor privado e órgãos de defesa do consumidor. Mas acontece muito da pessoa ter plano de saúde e não conseguir ser atendido no setor privado. Lembrando que isso é um direito, não é uma faculdade, é um direito de quem paga o plano de saúde. E a pessoa tem plano de saúde e acaba indo para o leito SUS, porque não consegue a expansão do setor privado. Numa crise sem precedentes como essa, o normal seria o diálogo entre as partes. Mas o cenário descrito é o de uma guerra. O que é que esses governadores querem? Diálogo com o presidente da República, que é praticamente impossível, mas estão pedindo socorro ao Senado, porque precisa de mais vacina, precisa de ajuda aos estados e municípios, e não essa guerra de dar a entender que os estados receberam mais, os prefeitos receberam mais, e mais grave, todos dão a entender que os gestores são fraudadores. É isso que eu uso. Conseguindo consolidar instâncias de diálogo, nós conseguiremos vencer tão densas trevas. Acho que esse é o papel que os governadores desejam. Nós nunca buscamos o exercício de soberanias. Nós temos a consciência da federação. Nós defendemos a federação. A federação é a conjugação de autonomias com coordenação nacional. E acreditamos que esta Casa do Parlamento Brasileiro, o Senado Federal, inclusive como instância de representação dos estados, tem um papel insubstituível para isso. O normal seria a gente estar sentado à mesma mesa, independente das posições eleitorais e políticas, e debatermos um assunto. O que a gente está vivendo hoje é a Terceira Guerra Mundial, não é um país contra o outro. Aqui no Brasil, além de a gente estar vendo a Terceira Guerra Mundial, nós temos um nível de tensionamento interno no país que é inaceitável num momento como este. Guerra de informação, protestos, desespero pela vacina. E em meio a tantas disputas, os governadores enfrentam ainda uma outra briga, a luta pelos recursos financeiros. No mês de dezembro, a União financiava 12 mil leitos de UTI. Em janeiro, baixou para 7, em fevereiro baixou para 3, né? Para 3 mil no Brasil. Pedir ao ministro da Saúde e ao Ministério da Saúde que tenha atitudes de proteção à vida e não de distanciamento, e não de fazer o que fez com São Paulo, com o Maranhão e com outros estados, tirou a homologação de leitos de UTI. Nós, Maranhão, São Paulo fez, na sequência Maranhão, Bahia e Ceará, foram ao Supremo Tribunal Federal. Nós tivemos um desacerto recente junto ao Ministério da Saúde, que ensejou, inclusive, medidas judiciais por parte do nosso Estado, inclusive. Obtivemos provimento de liminar, determinando a reabilitação de leitos. Essa é sempre uma preocupação, e eu faço questão de remarcar aos eminentes senadores e senadoras.
no sentido de que o acompanhamento dessa temática da assistência hospitalar é muito importante. É fundamental que o governo federal continue com o financiamento de leitos de UTI. No ano passado, o governo prestou uma colaboração extraordinária, com o apoio do Congresso Nacional, com relação ao financiamento da área de saúde, a recomposição de receita, recompor o orçamento da saúde, que é fundamental para a gente possa dar assistência e atenção a quem precisa. A União tem ferramentas de expansão do seu orçamento por endividamento, que precisam, evidentemente, de medidas também compensatórias, como é a PEC emergencial e como são outras medidas de redução de despesas para manter nível de confiabilidade econômica no país. Mas isso tudo pode ser feito no âmbito da União, que os estados não têm. Os estados não têm fôlego para produzir auxílios emergenciais como a União tem para fazer. Todas essas batalhas, somadas à falta de diálogo e à ausência de uma liderança no combate à pandemia, trouxe o problema para o centro do debate no Congresso Nacional. A ausência de uma coordenação nacional, de fato, prejudica a implementação das ações. E o Congresso pode exercer um pouco dessa coordenação nacional. Na ausência do governo federal como liderança, a gente deve lembrar que a nação não é o governo. A nação somos todos nós. E o Senado tem essa função, de ser a casa da federação, a casa que reúne os estados, que representa os interesses legítimos dos estados e tem toda a legitimidade para ajudar a promover essa melhor interação entre os estados em busca de uma melhor estratégia para o enfrentamento ao coronavírus. Nós, governadores, nos dirigimos ao eminente presidente do Senado Federal, o senador Rodrigo Pacheco, assim como ao presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, e ao próprio Executivo Federal, com a proposta de um comitê gestor nacional integrado, um comitê gestor nacional com as casas do Congresso, com o Judiciário, o Executivo, com os estados, com a Frente Nacional de Prefeitos, com o CONAS, com o CONASEMES, com o Butantan, com a Fiocruz. Acho que isso seria uma grande conquista para nós termos uma instância de elaboração de uma política nacional, porque realmente o quadro é gravíssimo e não há cenário imediato de melhora. O combate à pandemia é verdadeiramente uma guerra. Mas a gente viu nesse programa que há várias guerras dentro dessa guerra. Espero que você tenha gostado do programa. E se gostou, compartilhe. Obrigado pela audiência e até o próximo Em Discussão.